O livro de Levítico. Sabemos que você está evitando esse livro por achar ele estranho. Então vamos corrigir isso. Vamos lembrar que a história da Bíblia começou com os seres humanos na presença de Deus, mas eles foram banidos por sua rebelião. No entanto, Deus quer ter um relacionamento com a gente, então escolhe uma família que ele usará para restaurar o mundo de volta à sua presença. Então a presença de Deus vem para habitar em uma tenda bem no meio de Israel. Isso é ótimo. Mas isso cria um problema, porque ela é tão intensa que Moisés não pode entrar, e outros sacerdotes que entram de forma inadequada morrem. Mas espere aí, se a presença de Deus é boa, como ela de repente é perigosa para as pessoas? Pense dessa forma, a presença de Deus é como o sol, é puramente poder e bondade. E quando algo mortal e corruptível se aproxima de um poder tão puro, isso é destruído. Então a palavra santidade é usada em Levítico para descrever a presença pura e poderosa de Deus, que assim como o sol, é ao mesmo tempo boa e perigosa. O ponto de Levítico é mostrar como israelitas corrompidos podem viver perto da bondade de Deus sem serem destruídos. Agora no livro há 3 formas de como tudo isso vai funcionar, e elas vão parecer estranhas para você, mas aguente firme com a gente. A primeira são rituais, a segunda é a ideia do sacerdócio e a terceira é uma série de leis de pureza. O livro é dividido em 7 seções, e cada solução é explorada em 2 seções. Os rituais estão aqui, os sacerdotes estão aqui e as leis de pureza aqui. Agora, a primeira solução, rituais, envolve muitos sacrifícios de animais. Então Levítico começa com instruções detalhadas de como fazer esses sacrifícios. Alguns são formas de dizer obrigado a Deus, e outros são simplesmente formas de dizer eu sinto muito. E aqui no fim do livro tem mais rituais. Esses são a respeito de observar dias e festivais sagrados. Todos eles são celebrações que contam uma parte da história de como Deus resgatou Israel e os separou das nações. A segunda solução para o problema de santidade tem a ver com sacerdotes. Veja só, estar diretamente na presença de Deus é muito perigoso, então ele nomeia sacerdotes como representantes especiais que podem entrar em sua presença em nome dos outros. Então, nessa sessão, temos uma história sobre como os sacerdotes são ordenados ao sacerdócio. Depois, essa outra sessão explica o conjunto de padrões mais elevados que os sacerdotes têm que seguir por trabalharem tão perto da presença de Deus. A terceira solução no livro é sobre as leis de pureza, e essa é, de longe, a coisa mais difícil de entender. Por exemplo, essa seção está muito preocupada em saber se você está limpo ou sujo. Outra forma de dizer isso é estar puro e impuro. Aqui está o que precisamos saber para entender isso. Quando você se encontra em um estado puro, você pode estar perto da presença de Deus. Quando você está em um estado impuro, você não pode. Então era muito importante que os israelitas soubessem em que condição eles estavam em cada momento. E a primeira coisa que temos é uma lista de animais puros e impuros. Sim, essa lista de animais é dividida por onde eles vivem, na terra, no mar, no ar. E o texto não é claro sobre por que certos animais são impuros, ou por que tocá-los ou comê-los torna você impuro. O que está claro, no entanto, é que evitar essas criaturas vai diferenciar Israel e lembrá-los de que a santidade do próprio Deus deve afetar tudo nas suas vidas, incluindo o que eles comem. Depois das leis alimentares, temos muitas regras aleatórias sobre coisas como doenças de pele, tocar cadáveres, o que fazer com fluidos corporais. Mas elas não são aleatórias. Todas essas são coisas que os israelitas associavam à vida e à morte, que são coisas sagradas porque Deus é o autor da vida. Certo, mas simplesmente entrar em contato com essas coisas torna você impuro? Sim, mas tenha em mente que não é errado ou pecaminoso estar ritualmente impuro. Você só espera alguns dias, toma um banho, oferece um sacrifício e estará puro de novo. O que é inapropriado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. Agora, tem mais leis de pureza aqui nesta seção. Sim, elas focam no comportamento moral de Israel. Essas são leis sobre a justiça social, relacionamentos saudáveis e integridade sexual. Viver segundo essas leis fará de Israel um povo moralmente puro que pode viver perto da presença de Deus. Essas são as 3 soluções, mas você provavelmente percebeu que elas estão ao redor do centro desse livro. E é nele que encontramos um ritual muito importante, chamado Dia da Expiação. Sim, Israel é uma grande tribo agora, e há muitos pecados que passam despercebidos, sem que as pessoas os resolvam. Então, uma vez por ano, os sacerdotes pegam 2 bodes,
Um desses bodes é sacrificado e o seu sangue é levado à presença de Deus, onde simbolicamente cobre ou expia o pecado de Israel. Isso é um pouco estranho. Bem, o significado do sacrifício é explicado no capítulo seguinte, no qual Deus diz que o sangue de uma criatura é a sua vida. Então, a vida desse bode é oferecida como um substituto. Ele está recebendo a punição de Deus pelo pecado de Israel para que o povo não seja punido. Isso nos leva ao segundo bode. O sacerdote coloca suas mãos sobre ele e então confessa todos os pecados de Israel. É como se ele estivesse depositando os pecados no bode. Então esse bode é expulso para sempre para o deserto. Chamamos isso de bode expiatório. Eu já ouvi essa palavra antes. Sim, é uma imagem muito poderosa de como Deus está graciosamente removendo o pecado de Israel. Mas, sinceramente, os sacrifícios em geral parecem tão bárbaros. Bem, você tem que lembrar que no mundo antigo, os sacrifícios eram a principal forma de conseguir um favor dos deuses. Mas o problema é que esses mesmos deuses eram imprevisíveis. Eles são inconstantes, você nunca sabe se eles vão te ignorar ou se voltar contra você. Então é nesse cenário cultural que vemos o Deus de Israel como totalmente diferente. Ele fica irado com a corrupção humana, mas nunca é arbitrário. E ele ama as pessoas, então oferece essa forma clara para que Israel saiba com certeza que eles estão perdoados e que, apesar de sua corrupção, estão seguros para viver perto de sua presença. E então, na verdade, isso torna o livro de Levítico uma declaração revolucionária para a sua época. Então isso é Levítico, mas Israel ainda está no Monte Sinai, no meio do deserto. Eles precisam de um lugar para viver. Sim, a terra que Deus prometeu a Abraão. Então a viagem àquela terra é o tema do próximo livro da Bíblia.